Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos então aos destaques de hoje. Aumento de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti preocupa autoridades. Mais de 1.500 casos de arboviroses foram registrados na capital maranhense. Volta a crescer casos de Covid na região sul do estado. Procon de Imperatriz divulga orientações sobre as normas que devem ser seguidas na hora da compra do material escolar. E ainda, em busca de um emprego novo, confira dicas para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Mais de 1.500 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti foram registrados somente na capital maranhense em 2022. Com o objetivo de combater as arboviroses, a Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária passou a intensificar as visitas domiciliares feitas pelos agentes de endemias e das rotas do carro fumacê. Há 4 anos, Dona Nazaré, moradora do bairro João Paulo, foi infectada por Zika vírus e chikungunya, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ainda hoje, ela sofre com dores no corpo. Artrite, artrose, dores musculares, dores nas pernas, principalmente quando chove, eu sinto muitas dores em si no corpo todo. Só em 2022 foram registrados 1.564 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em São Luís. O período chuvoso chegou e a vigilância epidemiológica da cidade já começou uma força-tarefa para combater o mosquito, principal transmissor de dengue, chikungunya e zika. A ação que nós estamos fazendo, primeiramente, é o seguinte, é iniciar nossos trabalhos todos de campo a partir do 2º dia útil de janeiro. E nós vamos permanecer trabalhando até o final de dezembro, Cada ano se faz isso aí por orientação do Ministério da Saúde. Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís revelou que bairros de regiões como Cidade Operária, Monte Castelo, Liberdade, Coroadinho e Itaquibacanga registraram o maior número de doenças em 2022 causadas pelo mosquito da dengue. O coordenador do Programa de Combate às Arboviroses de São Luís, Pedro Tavares, afirma que a forma mais eficaz de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti é a ajuda da população. A população realmente é o peso fundamental desse processo de combate ao Aedes e manutenção de redução de casos e também transmissão de doenças. Por quê? Porque é o morador o responsável, a partir do momento que ele tem que fazer o seguinte: a primeira coisa que ele tem que fazer é receber bem o agente da dengue na sua casa. A gente segue falando de saúde e em Imperatriz foram abertos mais 2 pontos para a testagem da Covid-19. Nos últimos dias houve o aumento de casos da doença na região sul do estado. Imperatriz ganhou mais 2 novos pontos de testagem da Covid-19, a UBS Bacuri e a UBS Vila Fiquene. Nós ampliamos aí, a Secretaria de Saúde, através do Departamento da Atenção Básica, isso aí para a população ter o melhor acesso, onde nós estamos planejando aí, o nosso objetivo é chegar a todas as unidades básicas de saúde para que a população tenha acesso. As UBSs que trabalham com horário estendido são a Vila Lobão, Cafeteira, Maria Aragão e também aqui a UBS Milton Lopes, com atendimentos até às 8 horas da noite e senhas entregues até às 7 horas. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, desde o início da pandemia, Imperatriz registrou 29.578 casos confirmados de Covid-19. Os testes nas UBSs de Imperatriz são suave nasal. O resultado sai rápido, cerca de 10 minutos. É só levar RG, CPF e cartão do SUS. Eu aproveitei para fazer e, felizmente, o resultado foi negativo.
Em relação à vacinação, o grande desafio de Imperatriz é a imunização infantil, principalmente a Pfizer Baby. O nosso maior gargalo, realmente, o problema é a Pfizer Baby, de crianças de 6 meses a 2 anos, né? Que hoje nós só vacinamos até agora 95 crianças, onde a gente recebeu já 1.080 doses, tanto de primeira e segunda dose. Então eu faço um apelo aqui à população, os responsáveis das crianças, que procure as unidades e os pontos para vacinar, que a vacina não mata, ela só protege. Um relatório divulgado pelo Ministério Público do Trabalho no Maranhão revelou que 1.836 denúncias relacionadas à situação de trabalho foram realizadas no estado em 2022. Houve um aumento de denúncias sobre trabalho infantil em todo o Maranhão. O órgão também recebeu denúncias sobre trabalho escravo, assédio moral e sexual. O chefe do Ministério Público Estadual falou sobre este triste cenário. O MPT, ele lançou no passado um programa chamado, com outros órgãos, um programa chamado Infância Sem Trabalho. E esse Infância Sem Trabalho, ele focou numa meta ousada de atacar frontalmente esse problema do trabalho infantil, focando principalmente em lixões. E aí nós encontramos em vários municípios maranhenses crianças trabalhando, temos registro de crianças trabalhando, coletando lixo para o sustento seu e da sua família. E uma situação extremamente degradante. O Maranhão, ele, em relação ao trabalho escravo, ele aparece com 2 dados muito preocupantes. O primeiro é a quantidade de trabalhadores maranhenses resgatados fora do Maranhão. Isso significa que o trabalhador maranhense não está encontrando emprego aqui na nossa terra, está indo para outro estado e lá ele está sendo submetido ao trabalho em condições análogas à escravidão, trabalho escravo moderno, como a gente chama. E o dado é preocupante porque são mais de 8.000 trabalhadores maranhenses que foram resgatados. Supera o segundo colocado, que é Minas Gerais, com 4.000, com pouco mais de 4.000. Então, o Maranhão, o trabalhador maranhense, o cidadão maranhense, é aquele que é mais escravizado no país. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, Procon divulga orientações sobre normas que devem ser seguidas na hora da compra do material escolar. O INEP anunciou a reaplicação das provas do Enem 2022. O repórter Eduardo Ericeira tem as informações. As provas do Enem 2022 serão reaplicadas na próxima semana, mais precisamente na terça e na quarta, nos dias 10 e 11 de janeiro. Segundo o Instituto responsável pela aplicação e agora também pela reaplicação das provas do Enem, podem fazer aí as provas aquelas pessoas, o candidato, que perdeu as provas ainda no ano passado por algum tipo de problema logístico no dia da aplicação regular, que aconteceu, como eu disse, em 2022, ou então que estavam acometidos por doenças infecto-contagiosas. Mesmo assim, é necessário também que os pedidos de reaplicação, nesse caso, tenham sido aprovados pelo Instituto. Ainda segundo o INEP, o cartão de confirmação de inscrição da reaplicação já está disponível na página do participante. O documento apresenta aí, entre outras informações, a data, o horário e também o local de prova. Para visualizar ou imprimir o cartão, é necessário acessar o sistema do Enem com login e senha únicos do governo federal, que é o gov.br. Caso o participante não lembre ou tenha perdido a senha, é possível recuperá-la. Mais informações, o candidato, quem tiver algum interesse, pode obter no nosso portal Difusora On. Com informações de Eduardo Ericeira, a gente volta ao estúdio. Em Imperatriz, aumentou a procura e venda do material escolar. Para tirar dúvidas, o Procon divulgou orientações sobre as normas que devem ser seguidas na hora da compra. Com a proximidade da volta às aulas, o corre-corre em busca de materiais escolares já começou. Eu resolvi vir antes porque é menos gente também, tenho que me antecipar, comprar alguns materiais. A lista dela ainda não saiu, porém eu vou comprar o básico, E com muitas lojas e preços variados, o melhor mesmo é pechinchar. A melhor dica que nós damos aos pais nesse período é que pesquisem e pechinchem bastante, Não comprar de cara naquele primeiro estabelecimento e assim com certeza ele vai ter encontrar o melhor custo-benefício para comprar o material escolar do seu filho. Nessa loja de variedades, o que não faltam são opções de materiais escolares e os vendedores comemoram o aumento nas vendas.
Já estamos preparados nesse volta às aulas, temos desconto também em material escolar e uma variedade muito grande de produtos aqui na loja. Estamos andando de loja em loja e verificando, né, qual a melhor opção. E aí a gente fazer a compra na semana que vem, né? Mas por enquanto estamos dando uma olhada. O PROCON orienta que pais e responsáveis procurem a direção da instituição de ensino caso conste na lista algum item de uso coletivo. Além dos itens da lista, o consumidor também deve observar se as lojas estão com preços abusivos. Isso sim pode configurar uma abusividade, uma lesão contra o consumidor. Iremos averiguar, né, a situação detalhadamente e caso seja comprovada, a gente toma as medidas legais cabíveis. Ano novo, carreira nova. Para isso é preciso planejamento e investimento na vida profissional. Para quem quer conquistar uma vaga no mercado de trabalho, a repórter Janaína traz dicas. Confira na reportagem. Muita gente aproveita o mês de janeiro para iniciar o ano em busca de uma oportunidade de trabalho, como é o caso do Alisson. Nessas áreas que eu mencionei ainda não tenho experiência, porém não é o primeiro emprego. Já tenho experiência na carteira. O mercado é competitivo e, por isso, a qualificação continua sendo um requisito importante para quem deseja um emprego. Mesmo sem experiência, um curso técnico pode fazer a diferença. Todo curso que você fizer, ele é válido para a sua vida de trabalhador para o futuro. Então você está iniciando uma nova etapa da sua vida. Então um bom curso é sempre bem-vindo pela empresa. Além da qualificação, uma boa postura na hora da entrevista também conta. Numa entrevista com a empresa, você vai se candidatar, é importante que você esteja tranquilo, né? Ou seja, ter confiante. Então o candidato vai conversar com um representante da empresa ou com o próprio empresário. Então o empresário vai querer saber o que é que você faz, o que é que você já fez. Nada de posições políticas fortes ou questão ideológica. Isso aí é uma coisa que as empresas investigam e observam. Uma dica importante para quem deseja conseguir um emprego logo no início do ano é realizar um cadastro em uma agência de empregos. E aqui em Imperatriz, para quem deseja realizar esse cadastro, a agência do Cine funciona das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, novo decreto do governo federal promove uma série de mudanças para restringir a compra de armas. O novo decreto do governo federal promove uma série de mudanças para restringir a compra de armas de fogo. Confira na reportagem de Eduardo Ericeira como eram e como ficaram as novas regras para a comercialização de armas e munições. Pelo decreto assinado, ficou proibida a venda de armas e munições de uso restrito e ainda a diminuição na quantidade permitida por pessoa. No governo Bolsonaro, os CACs tinham direito de comprar até 5.000 munições por arma. O novo decreto permite a compra de 600 munições. Os CACs, no governo passado, podiam ter até 60 armas, sendo 30 de uso restrito. Agora está proibida a compra e venda de armamento restrito. Ainda no governo Bolsonaro, menores de idade tinham permissão para acesso a armas de fogo e prática de tiro, desde que com a autorização dos pais. Já no primeiro decreto de Lula, ficou determinado que a idade mínima para ter registro de arma é de 25 anos. Além disso, foi proibida a prática de tiro recreativo para pessoas sem registro de arma. É uma questão também de âmbito democrático. As pessoas querem ter o direito de ter isso. Então é isso que eu acho que a gente tem que haver diálogo entre os setores para respeitar aqueles que querem ter o direito de ter arma para sua defesa e também não prejudicar o esporte. Uma das justificativas para a atual gestão nas mudanças para obtenção e porte está no aumento da criminalidade no país. Para o atual governo, quanto mais armas circulando no Brasil, maior a possibilidade, por exemplo, de existir mais homicídios. Outra alteração a partir de 2023 é o chamado porte de trânsito. CACs podiam andar com armas municiadas para ir ou não a competições e clubes de tiro. Isso poderia se tornar uma espécie de porte de arma para CACs, já que em uma abordagem policial, por exemplo, o CAC poderia alegar que estava a caminho de um clube de tiro ou iria participar de alguma competição.
A partir de agora, os CACs não podem mais transitar com arma municiada. Essas são as primeiras mudanças na legislação sobre armas. E um grupo de trabalho deve ser formado para debater com os atiradores esportivos uma nova regulamentação. A gente espera, né, que no próprio decreto prevê a constituição de uma equipe para discutir isso, né? Então a gente espera ser convidado, né, nossos representantes, sermos convidados para termos um diálogo para que isso seja melhor esclarecido e colocarmos nossos pontos de vista, nossas razões, nossas ponderações. O Brasil bateu a marca de mais de 207 milhões de habitantes em 2022. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas os números finais só serão conhecidos em março deste ano. No Maranhão, o recenseamento realizado até o dia 25 de dezembro de 2022 apontava pouco mais de 6 milhões e 800 mil pessoas vivendo no Maranhão. O número é bem menor do que as estimativas da população divulgadas pelo IBGE, que apontava em 2021 7 milhões 153 mil 262 habitantes no Maranhão, um aumento de 38.664 pessoas em comparação ao ano anterior, 2020, quando o Maranhão tinha 7 milhões 144 mil 598 habitantes. Esses números a gente observa a nível de Maranhão houve essa redução, mas quando a gente vai observar a nível de municípios, a gente tem alguns municípios, são bem poucos, é verdade, que a população está crescendo. Eu posso citar, por exemplo, Barreirinhas, mas tem outros municípios. A gente tem municípios que a população está ali estável praticamente, e a gente tem um conjunto de municípios, algumas dezenas, em que a população ela vem decaindo se te comparar com o que estava na estimativa. Com esses dados, o Maranhão possui atualmente a quarta maior população na região Nordeste. O censo teve início ainda no ano passado, no dia 1º de agosto de 2022, e ainda prossegue com os recenseadores visitando as casas até agora, janeiro de 2023. Os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao censo 2022 podem ligar para o número 137, o chamado Disque Censo. Porque ele é fundamental para que você, contando as pessoas, você possa ver onde as pessoas estão, como elas estão e do que elas estão precisando. O Jornal da Difusora fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Uma excelente noite e até a próxima.